Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar dos sistemas digitais em malha fechada aqui do nosso curso de controle digital, tá? Então, um tópico bastante enroscadinho, precisa prestar bastante atenção no que está fazendo. Bom, no vídeo anterior a gente falou sobre sistemas de malha aberta. E aí, nos sistemas de malha aberta, do ponto de vista de controle digital, há algumas diferenças em relação ao caso contínuo, tá? Então, sempre a gente vai estar com essa coisa em mente. Eu tenho um sinal contínuo, que eu estou discretizando para virar um sinal discreto, né? Que eu vou passar por um cálculo digital de alguma forma. Esse cálculo digital vai me levar a um conjunto de saída, um dado de saída ainda discreto, que eu preciso fazer virar contínuo de novo para que eu possa aplicar isso na minha planta real, tá? Então, esse passo entre pegar o dado discreto e fazê-lo voltar para o mundo digital, ele gera para mim um passinho adicional na análise do caso da malha aberta. Então, vamos fazer uma revisão aqui rapidinho, né? Então, o que acontece é o seguinte, olha, eu tenho aqui, nesse primeiro caso, um EDS amostrado, tá? Então, aqui eu vou ter, por exemplo, o E estrela, né? O E estrela de S. Isso aqui vai estar aplicado a um G1. Naturalmente, esse G1, como ele está recebendo, é um G1 de S, né? Um G1 contínuo, um G1 analógico, né? Ele está recebendo um E estrela, significa que aqui, na entrada do meu G1, eu tenho que colocar o ZOH. Ou seja, eu tenho que estar bem claro isso, que eu nunca posso colocar um sinal discreto diretamente na minha planta. Então, sempre que a gente usar um diagrama desse tipo aqui, em que o sinal discreto está entrando numa função de transferência em S, a gente tem que ter ideia, tem que ter noção de que essa G1 de S, ela compreende a parte da planta, tá? Mais o ZOH que está aqui na interface, tá? Isso aqui vai me dar origem a um sinal M de S na saída, que vai ser novamente amostrado, dando origem a um M estrela, e esse M estrela vai passar pelo G2 de S, novamente via um ZOH, até dar origem ao C de S. Bom, o que a gente viu aqui é o seguinte, que sempre que eu tiver um E estrela de S entrando aqui nessa planta contínua, o E estrela vai continuar discreto, eu tenho que discretizar esse G1 de S aqui que contém o ZOH e a planta, tá? E aí, pela nossa análise, sempre que tiver entrando um E estrela numa planta contínua, a saída estrela é dada pelo sinal anterior, né, o sinal que entra em Z, vezes a transformada Z daquele bloquinho em S que eu tenho, tá? Então, nesse caso aqui é bem tranquilo, o C de Z é igual ao E de Z, né, que seria exatamente esse sinal discreto aqui, vezes G1 de Z, vezes G2 de Z. Tá? Então, o C de Z vai ser exatamente, o C estrela, né, o C de Z, vai ser exatamente a transformada Z de cada um desses sinais em série. Bom, já aqui, o que acontece nesse segundo caso? Eu tenho o E estrela de S, ou melhor, eu tenho o E de S, estou mostrando, vou ter o E estrela de S aqui. Esse E estrela de S está aplicado numa planta contínua. Só que a saída dessa planta contínua está na entrada de outra planta contínua. Então, a gente não consegue calcular a transformada Z separada do G1 de Z, do G1 de S e do G2 de S, como a gente fez no caso anterior. Isso aqui vai ter que ser calculado como um bloco. Não existe um sinal discreto passando entre o bloco G1 e G2. Existe um sinal contínuo. É como se esse G1 e G2 eles fossem eles compusessem uma mesma planta, o mesmo sistema analógico, o mesmo sistema contínuo. Então, aqui no caso, o E estrela está aqui, beleza. Eu posso pegar, usar o E de Z aqui, calcular a transformada Z direto dele, como a gente fez no vídeo lá da malha aberta. Mas aqui, como eu tenho um sistema que ele está composto, né, eu tenho um G1 de S dando entrada a um G2 de S, eu tenho que calcular a transformada Z do conjunto, G1 e G2. Novamente, eu preciso ter um ZOH aqui na entrada do G1, exatamente para pegar esse sinal discreto, fazê-lo virar contínuo para entrar no G1, e aí esse sinal de saída do G1 entrar no G2. Tá? Mas o detalhe aqui importante é que a transformada Z de malha aberta deste caso B aqui é exatamente o E de Z, que é o E estrela em Z, né? A transformada Z do produto G1 de S e G2 de S. Bom, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho um sinal contínuo entrando numa planta contínua. E a saída dessa planta, o A de S, é que é amostrada, entrando na G2 de S contínua. Tá? E aí, a gente quer calcular C de Z em relação ao E de Z. Note que aqui eu não tenho problema. Eu tenho uma estrela, beleza. Então, eu tenho A de Z vezes G2 de Z. Tá? Então, quando eu estou fazendo aqui C de S
G2 de S. A estrela, na hora que eu vou passar isso aqui para Z, é tranquilo. Eu pego C de Z, G2 de Z, que é exatamente esse bloquinho aqui, né? Lembrando, mais uma vez, tem um ZOH aqui na entrada. A de Z. Só que o A de Z, o que, que é? O A de Z é a transformada Z do produto E de S vezes G1 de S. Então não tem como eu separar a entrada do bloco. Portanto, o C de Z vai ser igual ao G2 de Z, a transformada Z do produto G1 de S E de S. Tá? Bom, e aqui está bem explícito o ZOH, né? Então aqui eu tenho um G de S que está dividido, né? Como qualquer um desses blocos aqui, né? Eu tenho aqui o ZOH e tenho o GP de S. Então aqui, cada um desses blocos aqui que eu estou mostrando, né? Que tem o ZOH, eu estou separando exatamente para deixar bem claro aqui o que está sendo feito. Tá? Então eu tenho o ZOH aqui, tenho o GP de S, esse conjunto vai me dar origem a um G de S. Está entrando um sinal E de S aqui qualquer, que está sendo discretizado, e aqui na entrada tem uma estrela de S. Note que essa estrela de S agora está entrando numa planta já discreta, está entrando num sistema discreto, está entrando numa D de Z. Então, obviamente, aqui não tem ZOH. Tá? E a transformada Z dessa saída aqui ainda é discreta, é basicamente a transformada Z de D de Z, que é o próprio D de Z, vezes a transformada Z do E de S. Tá? Então, C de Z vai ser igual o E de Z, faltou aqui na expressão, me desculpem, tá? Então, E de Z vezes D de Z, que é este bloquinho aqui, vezes a transformada Z de G de S. Mas a transformada G de Z de S é o quê? É Z menos 1 sobre Z, que é a parte discreta do ZOH, vezes a transformada Z de GP de S, que é a planta sobre S. Então, esses aqui são exatamente os casos da malha beta que são importantes a gente guardar. Quando que a gente não consegue discretizar cada um dos bloquinhos separados, é quando eu tiver uma planta contínua na frente de outra planta contínua. Então, isso, do ponto de vista de transformada Z, tem que ser tratado junto. Se eu tenho um sinal discreto, é estrela, entrando numa planta contínua, eu sei que ali na interface eu tenho ZOH. E aí eu posso calcular a saída Z dessa malha aberta como sendo o E de Z, ou seja, a entrada discreta desse conjunto, vezes Z menos 1 sobre Z, a transformada Z da planta vezes o S. Tá? Desculpa, sobre o S. Bom, então a gente vai usar mais ou menos esse mesmo argumento, essas mesmas ideias aqui da revisão de malha aberta, para a gente tentar fazer a malha fechada. A malha fechada é basicamente eu tentar obter a função de transferência de um sistema que tenha realimentação da saída em relação à entrada. Tá? Então a gente vai fazer isso para alguns exemplos, tá? Alguns exemplos que estão nos livros aqui, por exemplo, eu estou usando alguns exemplos do Phillips, né? E aí a gente vai ver como que as coisas se processam e aonde que não dá certo. Então vamos pegar esse primeiro caso, que é um caso bem simples. Eu tenho aqui um R de S, tá? Contínuo. Ele está entrando nesse ponto de soma aqui, né? Que vem da realimentação. Então meu C de S, a saída aqui também é contínua. Está passando num bloco contínuo H de S. Isso aqui está somando ou subtraindo do R de S, dando origem ao E de S, o sinal de erro. Esse sinal de erro é então amostrado, dando origem ao E estrela de S. E esse E estrela de S entra no G de S. A nossa pergunta é: qual que é a função de transferência de C de Z para R de Z? Ou seja, no mundo discreto. Tá? Haja vista que eu tenho aqui um amostrador aqui no meio da parada. Isso vai me dar origem a esse E estrela de S, que naturalmente, para entrar aqui no G de S, tem que passar por um ZOH. Bom, vamos começar então aqui do C de S. O C de S é igual ao G de S e E estrela de S. E o E de S, bom, o E de S é a conta da realimentação, é a conta do erro. Então é R de S menos H de S, C de S. Tá? Bom, se eu pegar esse sinal C que está aqui, né, e colocar na segunda expressão, né, então vou pegar esse sinal C de S aqui e vou colocar nessa segunda expressão. Eu vou ver o quê? Que o meu E de S é igual a R de S menos G de S, H de S é a estrela de S. Tá? Então, o que eu vou fazer é, eu vou tomar a versão estrela desse sinal, amostrada, tá?
para eu poder isolar o E estrela de S que eu vou precisar para obter a última expressão minha aqui, tá? Então, eu tenho E de S, que é igual a R de S, menos G de S, H de S, E estrela de S. Se eu tomar a forma discreta, né, que aqui pra gente sempre vai ser estrela, sempre que eu tô falando, tô tomando estrela, tô estrelando uma coisa assim, é que eu tô tomando a versão discreta de um sinal contínuo que pra mim é de interesse naquele momento, tá? Então eu tô tomando a forma discreta estrela na expressão acima, o que a gente tem? O E estrela, que é o sinal discreto E, é igual ao que? A discretização do R, que é o próprio R estrela, né? Já que está somando, não tem problema nenhum. Tá? Então, R estrela, menos a transformada Z, ou a discretização de G de S, H de S e E estrela de S. Note que o E estrela não tem problema, ele repete. Só que este bloco aqui eu tenho que tratar como um conjunto. Então tem uma série entre dois blocos contínuos. Então não tem como separar. Então a gente vai denotar isso dessa forma. Eu tenho uma barra em cima dos nomes daquela função de transferência em S e eu estou estrelando aquele conjunto. Então quando eu colocar essa barra em cima de um conjunto de nomenclatura aqui de função de transferência, eu estou dizendo que eu estou tomando a função de a transformada Z do conjunto GH. Então do produto GH. Tá? Então E estrela é igual a R estrela menos GH barra juntos estrela é estrela. E aí eu consigo isolar o E estrela nessa expressão. Né? Eu passo o E estrela para lá, né? Fatoro, jogo o resultado para cá. Isso aqui vai me dar E estrela de S igual a R estrela sobre 1 mais GH, o produto de G de S, H de S, estrela. Tá? Bom, se eu pegar isso e levar na expressão do E estrela lá atrás, né, na expressão do C, eu tenho que C de S é igual a G de S, E estrela de S. Portanto, C de S é igual a G de S, R estrela sobre 1 mais GH estrela. Só que isso tudo aqui já é discreto. Então, na hora que eu vou tomar a saída C estrela, que é a saída C, né, discreta, eu tenho uma coisa discreta entrando numa planta contínua, naturalmente tem um Z ou H ali, tá? E aí, simplesmente, eu vou ter C de Z igual a G de Z, essa expressão aqui em Z. Tá? Então, C estrela é igual a G estrela E estrela, que é igual a G estrela R estrela sobre 1 mais GH estrela. Tá? Bom, passando o R estrela para o denominador para formar a função de transferência, eu tenho C de Z, agora já trocando estrela pela sua forma em Z, C de Z sobre R de Z é igual a G de Z, 1 mais GH de Z. GH produto, os dois juntos em Z. Tá? Então aqui a gente conseguiu obter a função de transferência de malha fechada para esse sistema, tá? Só que tem vários detalhes aqui que a gente não pode se esquecer, né? A gente não pode esquecer que aqui tem um ZOH na entrada, a gente não pode esquecer que neste caso aqui eu não vou conseguir separar o G, esse bloco G, desse bloco H no denominador, então vai aparecer aqui para mim esse GH produto estrelado, tá? E aí, finalmente, a gente tem, então, uma forma que é um pouco diferente da nossa forma lá do mundo contínuo, tá? Então, aqui em controle digital, já vão começar a aparecer algumas dificuldades quando a gente está lidando com diagrama de malha fechada, tá? Então, já começam aqui a surgir, né, já começa a surgir alguns problemas que a gente tem que ficar atento a eles. Segundo exemplo, é esse aí, um exemplo um pouco mais simples, né? Que eu gosto mais dele, porque me parece mais assim o que a gente faz na prática, né? Eu tenho aqui um R de Z discreto dentro do meu computador, que ele está subtraindo o RY de Z, que é a medição já discreta da saída da minha planta, tá? Então eu tenho aqui a planta, essa planta vai ter uma saída Y de S que eu vou amostrar para obter o sinal discreto da saída, Y estrela, ou seja, a medição da planta, né? Esse Y estrela, ou Y de Z, ele vai ser subtraído aqui do R de Z, dando origem ao E de Z, lá dentro do meu computador. Esse E de Z vai passar por uma função de transferência que está implementada lá dentro do computador, mas uma função em Z. Então aqui tudo bem, tranquilo. Isso vai me dar origem ao U de Z. Aqui é que eu preciso fazer a volta. Eu preciso pegar esse U de Z, fazer virar contínuo para colocar nessa planta que é contínua. Então eu tenho um ZOH aqui, ó, na entradinha dessa planta. E aí essa saída vai ser naturalmente analógica, eu fechei o loop. Tá? Bom, vamos ver as várias expressões que a gente tem aqui, tá?
Aqui está o E estrela de S, que é igual ao R estrela menos o Y estrela. Tá? Então, E estrela é igual a R estrela menos Y estrela. O Y de S é igual a G de S vezes U de Z. Então, é U estrela. Então, o Y de S é igual a G de S e U estrela de S. O U estrela de S é igual ao E estrela de S e G estrela de S. Aqui tudo é discreto. O Y de S, então, se eu pegar essas duas expressões aqui e separar o U, tirar o U da brincadeira, né? Eu vejo que o Y de S é igual a G de S, E estrela de S, C estrela de S. Tá? Então, esse sinal aqui é E estrela, desculpa, G de S, E estrela, C estrela. Se eu tomar a versão discreta desse sinal Y aqui, eu vou ver que Y estrela é igual ao quê? O bloco aqui, ZOH mais planta, estrelado, G estrela, E estrela, C estrela. Tá? Muito bem. Agora o que falta é eu pegar essa expressão de E estrela aqui e colocar na expressão final. Tá? Tirar esse E aqui para sobrar apenas uma expressão de I estrela em relação a R estrela, entrada e saída. Tá? Então isso vai dar Y estrela igual a G estrela, C estrela, R estrela menos I estrela, Y estrela. Vou separar o Y para formar a função de transferência. Tá? Então vou pegar esse termo Y estrela multiplicado com esse cara, vou jogar aqui para a esquerda, vou isolar o Y, vou jogar o fator aqui no denominador, vou pegar o R estrela, passar aqui para o denominador e eu vou ter a função, vou passar de estrela para Z, eu vou ter a função final, a função de transferência final dessa planta, ou desse sistema em malha fechada, tá? Então, Y de Z sobre R de Z é igual a G de Z, C de Z sobre 1 mais G de Z, C de Z. Então é interessante notar que neste caso aqui a gente meio que reconstituiu aquela ideia do sistema de malha fechada que a gente está acostumado lá no sistemas de controle analógico, sistemas de controle contínuos, né? Que é aquela coisa, quando eu tenho um sistema de alimentação, né, seria aqui, né, C de S, G de S sobre 1 mais C de S, G de S. Então, quando eu desenho ou quando eu coloco o meu sistema de controle digital ou a minha malha fechada de sistema digital para funcionar desta forma, isso aqui já me fornece uma função de transferência que tem mais ou menos aquela mesma cara que a gente está acostumado. G de Z, C de Z sobre 1 mais G de Z, C de Z. Tá? Então, esse sistema acima é bem útil quando a gente está representando todo o sistema como um bloco único. Então, nesse G de Z aqui, eu tenho ZOH mais planta mais o sensor, todo mundo analógico, representado por esse G de S, que depois eu vou discretizar todo mundo junto. Tá? Então, é uma coisa bastante interessante. E outra é que todo o processamento de controle, tudo que está envolvido no cálculo do controle, realimentação, ponto de soma, erro, está tudo aqui dentro do mundo digital. Ou seja, isso tudo aqui está dentro do computador. É um caso um pouco diferente, por exemplo, desse diagrama aqui atrás, né? Que tem meio uma mescla de coisa que está fora do computador com coisa que está dentro. Tá? Então, um jeito um pouquinho diferente de desenhar a coisa. Tá? Então, nesse exemplo aí, a gente conseguiu obter a função de transferência tranquilinha. Muito bem, então o que a gente vai precisar fazer aqui é criar um procedimento geral de derivação dessas expressões para diagramas que a gente possa vir a ter em malha fechada, tá? Dependendo da posição desses amostradores e do número deles, tá? Na malha, no diagrama, pode ser bem enrolado conseguir essa função de transferência de malha fechada, tá? Mesmo impossível, tá? Mas a gente vai mostrar aqui um procedimento, uma receitinha de bolo para ser seguida, tá? Para a gente conseguir obter essas expressões. Tá? Então vamos ver como é que processa a coisa. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é para cada um dos amostradores que existir no nosso diagrama, a gente vai colocar uma variável, vai nomear aquele amostrador por um nome. Tá? Naturalmente, a entrada desse amostrador é um sinal contínuo e a saída dele é um sinal discreto. Então, por exemplo, eu vou chamar um dado amostrador da minha malha de E1. A entrada vai ser E1 de S, a saída desse amostrador vai ser E1 estrela de S. Tá? Então, para cada amostrador, eu coloco ali um nome para ele, né? E coloco E1, né? E1 de S, ou a variável em S na sua entrada, a variável discreta na sua saída. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever
me desculpa, as entradas, aqui está errado, tá? Então, escrever as entradas dos amostradores em função das saídas de todos os amostradores presentes. Ou seja, o que eu vou tentar fazer é pegar a entrada de cada um dos amostradores que eu nomeei no passo anterior e escrever em função das saídas dos outros amostradores ou dele próprio. Então, eu vou obter uma expressão, por exemplo, para o amostrador 1, E1 de S escrito em função de todos os estrelas dos outros amostradores. Tá? Então, aqui, perdão, escreva as entradas dos amostradores em função das saídas de todos os outros amostradores. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas expressões que a gente obteve no caso 2 e vai tentar tomar a versão estrela delas. Tá? E, se for possível, a gente vai tentar fazer uma manipulação algébrica nessas expressões, de forma a eu conseguir pegar a saída desse diagrama estrela em função da entrada desse diagrama estrela. Tá? E aí, finalmente, se isso for possível, eu faço a conversão dessa função de transferência que eu estou obtendo pela transformada Z. Bom, então vamos pegar um exemplo aqui para a gente ver como é que essa coisa se processa. Esse diagrama aqui ele já é um pouco mais enrolado. Eu já tenho aqui 2 amostradores, eu já tenho 2 realimentações, tem 3 blocos analógicos aí. Então esse diagrama já é um pouquinho mais enrolado para a gente conseguir a coisa. Vamos seguir aqui o procedimento para ver se funciona. Eu vou chamar esse primeiro amostrador aqui de E1. E vou chamar esse segundo amostrador aqui de E2. Tá? Bom, então aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a entrada desse amostrador aqui e escrever em função, naturalmente, do sinal de entrada. O sinal de entrada tem que aparecer, né? E também em função da saída dos outros amostradores. No caso aqui, eu tenho este amostrador aqui que ele vai compor a entrada do primeiro amostrador. Tá? E esse amostrador, a entrada dele, ele vai ser composta pela saída do próprio amostrador e pela saída do outro amostrador. Então, escrevendo essas coisas, a gente vai ter assim, ó. O E1 de S, que é a entrada deste amostrador, vai ser igual ao quê? R de S menos... Bom, agora eu vou caçar aqui na realimentação onde aparece a saída do outro amostrador. Olha aqui, ó. E2 estrela. Então, vai ser E2 estrela vezes G2 menos. Então, E1 de S é igual a R de S menos G2 de S é 2 estrela. Tá? Bom, agora vamos pegar aqui o E2 de S. O E2 de S ele é composto por uma soma. Essa soma tem o quê? Tem o E1 estrela, que passa no G1. Então, E1 estrela G1 de S menos G2... desculpa, E2 estrela G2 de S H de S menos. Então, o E2 de S, que é esse sinal aqui, ele é G1 E1 estrela de S, E1 estrela G1, menos G2 H2 vezes E2 estrela. Então, E2 estrela G2 H2. E, finalmente, a saída do sistema C de S é igual a G2 E2 estrela de S. Então, a ideia aqui é o quê? Eu pegar a entrada de cada um dos amostradores e escrever em função, naturalmente, do sinal de entrada, que ele tem que aparecer, e as saídas estrelas dos outros amostradores. Tá? E eu também vou escrever a saída do sistema em função de um ou mais amostradores, ou seja, de um ou mais saídas desses amostradores. Claro que não dá para pegar o E1 estrela e jogar direto aqui, ele tá passando antes no E2 estrela. Então, o que dá origem ao C de S é apenas a influência do E2 estrela sobre o G2. Tá? Mais uma vez, reforçando, sendo muito chato nisso, esse bloco G1 e esse bloco G2, eles não recebem o sinal estrela. Eles têm que ter um ZOH aqui. Eles recebem o sinal estrela, mas passando por um ZOH aqui que está na interface entre eles. Então, a transformada Z desse G1 de S tem que levar em conta o ZOH. A mesma coisa para esse G2 de S. Bom, feito isso, então a gente passou pelo primeiro passo. A gente escreveu as entradas dos amostradores em função da entrada do sistema e das saídas estrelas dos outros amostradores. E escrevemos também a saída do nosso sistema em função das saídas dos amostradores presentes. Tá? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai tomar a versão estrelada dessas expressões. Bom, aqui eu tenho E1 de S é igual a R de S menos G2 é 2 estrela de S.
R de S está sozinho, é uma soma. Então, E1 estrela de S vai ser igual ao R estrela de S menos G2 estrela E2 estrela. Então, sempre que eu tiver uma função de transferência contínua na frente de um sinal discreto, a gente já sabe a regrinha lá do nosso sistema em malha aberta. Então, quando eu tiver uma parte analógica na frente de uma parte discreta, a versão estrela disso é manter a parte discreta e discretizar a parte analógica. Tá? Então, E1 estrela é igual a R estrela menos G2 estrela é 2 estrela. Já o E2 estrela vai ser o quê? E2 estrela, eu tenho aqui uma soma, então eu vou tratar cada uma dessas parcelas isoladamente. Eu tenho aqui G1 vezes E1 estrela, então a versão discreta disso é G1 estrela é 1 estrela. Menos, aí eu tenho G2 vezes H, eu não consigo separar esses dois. Eu consigo separar o E2 estrela. Então a versão discreta disso aqui é o E2 estrela, ele fica lá quietinho, mas eu tenho que tratar o produto de G2 vezes H. Então, aqui eu tenho que tomar a estrela do produto, dos dois termos. Então, E2 estrela é igual a G1 estrela, é 1 estrela menos G2H estrela. Os dois juntos, estrelados. E2 estrela. E para o C é a mesma coisa. Eu tenho aqui o E2 estrela multiplicando uma planta analógica. Então, C estrela é igual a G2 estrela. É E2 estrela. Tá aqui. Bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma manipulação entre E1 estrela e E2 estrela, porque eu quero tirar esses dois caras da parada. Eu quero que sobre apenas o C estrela e o R estrela, a entrada e a saída daquele diagrama. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse E1 estrela na expressão de E2, e esta eu vou substituir na expressão do C. Então, primeiro eu vou pegar esse E1, vou colocar aqui. Depois eu vou pegar esse E2 aqui, vou fatorar, vou tirar o E2, vou isolar o E2 estrela e vou colocar na expressão de baixo. Então, depois de alguma manipulação, você vai ver o quê? Que o C estrela ele vai ser igual a G1 estrela, G2 estrela, R estrela, isso tudo sobre 1 mais G1 estrela, G2 estrela, mais G2H junto, produto, estrela. Tá? Bom, agora eu posso simplesmente pegar o R estrela e passar para baixo e mudar para a transformada Z. Tá? Então, nesse caso aí, eu consigo usar esse procedimento para calcular a transformada, a função de transferência digital, né, de malha fechada para esse bloco. Então, C de Z sobre R de Z vai ser igual a G1 de Z, G2 de Z, sobre 1 mais G1 de Z, G2 de Z, G2H barra produto de Z. Tá? Então, nesse caso aí, seguindo aquele procedimento, a gente conseguiu obter a função de transferência de malha fechada para esse diagrama aqui, que já é um pouquinho mais enrolado. Bom, agora nós vamos tratar o pior caso de todos, que é esse aqui, tá? Então, esse caso aqui é mais complexo e a gente vai ver que, neste caso, a gente não consegue, com esse procedimento, obter a função de transferência de malha fechada. Ou melhor, a gente não consegue obter a função de transferência de malha fechada por nenhum procedimento. Tá? Então, a questão aqui não é o procedimento que a gente está usando ser eficiente ou não. A questão é que não dá para obter a função de transferência nesse caso e a gente vai ver por quê. Note que nesse caso aqui, aparentemente, ele é mais simples do que o outro porque eu só tenho um amostrador. E só tenho dois blocos. Mas nesse caso aqui eu tenho três laços aqui que eu tenho que tomar conta. Eu tenho esse laço interno aqui, tá? Eu tenho esse outro laço de realimentação aqui, e eu tenho um laço que me liga o sinal de erro diretamente aqui na saída, bypassando, né, mesmo o amostrador. Ou seja, é como se eu pegasse o R de S e jogasse direto na saída sem passar pelo amostrador. Isso é um problema. Isso vai dar isso já está dando para ver que não vai dar certo. Tá? Então, o fato de eu ter essa linha daqui para o final, ele está me conduzindo um sinal contínuo diretamente para minha saída contínua, só que eu preciso discretizar a coisa. E eu estou fazendo isso pulando o amostrador. Então, a gente já está vendo que isso não vai funcionar, não vai ficar legal. Né? Vamos ver o que acontece. Bom, as nossas expressões aqui é o quê? Eu tenho E1 de S é igual a R de S menos C de S. Tá? Como eu tenho apenas esse amostrador aqui, então eu estou chamando ele de E1, tá? Então, E1 de S é igual a R de S menos C de S. Eu estou evitando ligar diretamente, como eu coloquei lá no passo a passo, né? O E1 de S pelo E1 estrela de S, exatamente para a gente ir devagar e ver aonde que aparece o problema.
Tá? O correto aqui, de acordo com o nosso procedimento, seria escrever esse E1 de S em função do E1 estrela de S e do R de S. Só que isso aqui é passar numa galera de blocos. Então, vamos fazer bem passo a passo para ver o que acontece. Então, primeiro passo, a gente vai pegar o E1 de S e vamos escrever R de S menos C de S. Já o C de S é a expressão seguinte. O que é o C de S? O C de S ele recebe 3 contribuições aqui. Essa contribuição e essa contribuição. Então, são 3 laços que estão compondo a saída C de S. Então, E1 de S, C de S é igual a E1 de S, mais G2 de S, que multiplica G1 de S, E1 estrela de S. Note que tem um sinal mais aqui. Então, é E1 de S vezes G2 de S, G1 de S, E1 estrela de S. E agora sim um menos. Aqui tem um menos mesmo, tá? Menos G2 de S vezes C de S. Bom, então aqui basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa primeira expressão aqui, vai colocar aqui e vai tentar isolar o C de S. Bom, se você observar, eu tenho aqui C de S é igual a E1 de S, então vai vir aqui R de S menos C de S. Menos G2 C de S, tá? Então aqui a gente vai ter 1 mais G2 vezes C de S. Tá? E aí eu vou passar isso aqui para a direita. Então, eu vou ter aqui 2 C de S que multiplica 2 mais G2. Um que está aqui, o outro que vem desse E1 que vem para cá, mais o G2 que está multiplicando esse C de S aqui. Aqui, mais uma vez, reforçando, é um sinalzinho de mais, tá? Então, aqui a gente vai ter C de S multiplicado por 2 mais G2. Aqui à esquerda. Aqui à direita, o que a gente vai ter? A gente vai ter eu vou estar substituindo, então, esse R1 aqui, vai sobrar um R aqui, né? E vai sobrar mais G2, G1, E1 estrela. Então, quando eu isolo o C de S, vai ficar aqui o seguinte, C de S é igual a R de S sobre 2 mais G2 de S, mais G1 de S, G2 de S, E1 estrela, sobre 2 mais G2 de S. Tá? Então, essa aqui é a primeira expressão que a gente chega quando a gente simplesmente... Pensando ainda no mundo do contínuo, né, a gente pega esse E1 e passa aqui para baixo. Note que agora eu preciso discretizar o C de S. Tá? Porque eu quero o sinal discreto, eu quero tratar o sistema digital. E, para discretizar essa expressão aqui, eu tenho um grande problema, que nem está muito do lado de cá. Tá? É nesse primeiro termo aqui. Note que quando eu for discretizar esse termo aqui, eu não consigo separar o R. Eu tenho que discretizar toda esta função. Eu tenho que discretizar o R sobre 2 mais G2. Não tem como eu separar o R, não tem como eu obter o R estrela multiplicado por alguma coisa. Na hora que eu vou fazer a discretização deste cara aqui, eu estou tratando um conjunto, R sobre 2 mais G2. Então, quando eu vou tentar obter a forma estrelada do C, eu não consigo isolar o R estrela sozinho, exatamente para fazer a função de transferência. Eu não consigo obter o R estrela multiplicado por alguma coisa estrela aqui, porque o R estrela vai entrar dentro de uma transformada Z que tem um conjunto. Então, nesse caso aqui, eu não consigo escrever C estrela em função do R estrela. E, portanto, eu não consigo obter a função de transferência C estrela por R estrela, ou melhor, C de Z por R de Z. Note que a mesma coisa vale com relação ao E1 se eu pegar o C que está aqui e colocar aqui nessa expressão. Vamos supor que agora eu vou pegar essa expressão C aqui e substituir na primeira. Ao fazer isso, eu vou obter que E1, note, E1 vai ser R menos C. Mas C, a gente já viu aqui que é E1 da expressão anterior, menos G2, G1, G2, G1, E1 estrela, menos G2, C. Então, quando eu for tentar isolar isso, isolar o E1, já que agora o C saiu da parada, da mesma forma que eu fiz antes, eu substituí o E1 aqui para isolar o C. Agora eu vou tentar o contrário. Eu vou colocar o C aqui para tentar isolar o E1. Quando eu tento fazer essa coisa, eu obtenho uma coisa como essa. E1 de S é igual a R de S menos R de S sobre 2 mais G2 de S, mais alguma coisa que está aqui à direita que não nos interessa mais. Porque quando eu tentar tomar a forma estrela do E1, aí vai aparecer um R aqui. Beleza, eu consigo separar esse R estrela. Mas aparece um outro R aqui que está dentro de um conjunto. Eu não consigo separar ele. E, portanto,
As duas expressões estreladas, elas me conduzem a uma expressão em que o R estrela não está explícito multiplicado por alguém estrela. E, portanto, eu não consigo formar a função de transferência. Tá? Então, eu não consigo isolar o R estrela e eu não consigo obter a função de transferência C de Z e R de C. Então, essa é uma característica do diagrama que eu tenho. Esse diagrama, com essa disposição, com essa ligação dos sinais contínuos e essa posição do amostrador, não permite que a gente consiga isolar o R estrela e o C estrela para formar a função de transferência de malha fechada. Isso é um grande problema. Tá? Ou seja, como conclusão, a gente tem aqui que este sistema não é possível fazer a separação da função de transferência dele. Ou seja, eu não consigo obter a função de transferência desse sistema aqui em malha fechada. Bom, agora eu tenho um problema, um grande problema. Porque é o seguinte, tudo que a gente aprendeu lá em sistemas de controle, né, sistemas de controle lineares e tal, é que eu preciso fundamentalmente da função de transferência para poder fazer controle. Eu preciso dos polos, eu preciso conhecer a função de transferência para poder pensar em estratégias de controle. E nesse caso aqui eu não consigo a função de transferência. Definitivamente eu não consigo. O que a gente consegue fazer então? Será que a gente consegue fazer o controle desse sistema? Será que a gente consegue trabalhar com controle digital mesmo num ambiente que eu não consiga obter a função de transferência de malha fechada para aquela malha fechada? Bom, se eu não consigo obter a função de transferência, não consigo. Ponto final. O que eu vou tentar obter aqui é pelo menos os polos de malha fechada desse sistema. Então, quando eu tiver uma função de transferência em que eventualmente eu não consiga obter a função de transferência de malha fechada, eu vou tentar obter pelo menos os polos de malha fechada. Porque se eu obtiver os polos de malha fechada, eu já consigo trazer o controle de novo. Quer dizer, eu já consigo recuperar o controle de alguma forma. Já que as características dos sistemas, eles dependem fundamentalmente, né, elas dependem fundamentalmente dos polos do sistema. Então, já que eu não consigo obter a função de transferência, que me dariam os zeros e os polos, vamos ver se a gente tem um procedimento aqui para conseguir pelo menos os polos, que se eu conseguir, eu estou salvo. Vamos voltar a um conceito que a gente viu lá em sistemas lineares, né? Sistemas de controle lineares, que é bem importante para a gente, que é o da equação característica. Então, pega aqui esse sistema de controle digital, tá? Então, eu tenho aqui uma malha de controle digital, bem simplesinha. Tem aqui R de S, um amostrador, G de S, H de S, C de S na saída. Na verdade, a gente já tratou desse exemplo aqui, foi o primeiro que a gente tratou, e a gente sabe que a gente consegue a função de transferência de malha fechada para ele. Tá? Tá aqui a função de transferência que a gente obteve. C de Z por R de Z é igual a G de Z sobre 1 mais GH produto de Z. Muito bem. Bom, a gente sabe que os polos desta função de transferência são as raízes do polinômio denominador da função de transferência. E, portanto, calcular os polos, né, de novo, os polos são as raízes do polinômio denominador. Calcular esses polos nessa função de transferência consiste em calcular esse polinômio denominador igual a zero. Então, 1 mais GH produto de Z igual a zero. A essa expressão a gente dá um nome particular, bem importante, que é a equação característica do sistema de malha fechada. Essa equação característica, ela me dá a relação de polos para aquele sistema de malha fechada. Então, ela é muito, muito importante para a gente. Já era importante lá em sistemas de controle lineares, vai ser igualmente importante aqui. Tá? Então, a nossa ideia aqui é o seguinte. Bom, eu tenho um sistema de controle digital. Alguns deles eu não consigo obter a função de transferência de malha fechada. Será que para aqueles que eu não consigo a função de transferência de malha fechada, eu consigo obter pelo menos a sua equação característica? Porque se eu conseguir obter pelo menos a sua equação característica, eu consigo obter pelo menos os polos desse sistema em malha fechada. E, portanto, eu consigo fazer alguma coisa de controle, mesmo que com informações limitadas com relação àquela malha fechada. Mas tendo as informações mais importantes, que são os polos. Tá? Então, a nossa ideia aqui é tentar encontrar um procedimento para obter esses polos de malha fechada. Tá? Bom, então, vamos ver como que a gente faz isso. Como que a gente obtém essa equação característica, mesmo de sistemas em que, eventualmente, eu não consiga a malha fechada. Note que se eu conseguir a função de transferência de malha fechada, eu já consegui a equação característica. Então, esse exemplo aqui,
A gente já sabe que o resultado é este aqui. Eu vou tentar criar um método para obter só o denominador. Se isso funcionar, eu vou tentar o caso mais complicado, onde eu não tenho essa função de transferência de malha fechada. Bom, 3 fatos a gente precisa levar em conta para a gente entender por que a gente não consegue obter a função de transferência de malha fechada no caso de um sistema digital. Note uma coisa muito importante. A estabilidade de um sistema linear, que é o nosso caso, ela não depende da entrada aplicada. Isso é um fato fundamental para a gente aqui e que vem da teoria de sistemas lineares. Ou seja, a estabilidade desse sistema, o fato dele explodir ou não, não depende da entrada que eu estou aplicando, a menos é óbvio que isso aqui seja um processo com cara de integrador puro, né? Aí naturalmente vai entender da entrada, mas um sistema típico, um sistema geral, a estabilidade do sistema ela não depende da entrada que eu estou aplicando. Ok? Então, se eu soltar esse sistema aqui, mesmo que ele seja um integrador, mas se eu soltar esse sistema só da condição inicial dele sem entrada, ele vai convergir para algum valor, tá? Então, a estabilidade do sistema, ele não depende da entrada que eu estou aplicando. Isso é um trunfo para a gente. Então, esse é um fato que a gente vai levar em conta aqui para gerar esse procedimento para obter essa essa equação característica. É o primeiro fato. A estabilidade do sistema linear, que é o nosso caso, não depende da entrada aplicada. Segundo fato. A equação característica de malha fechada é a mesma entre quaisquer 2 pontos da malha fechada. Ou seja, se eu tenho um sistema linear, como esse caso aqui, a equação característica, note, a função de transferência de C para R tem essa equação característica, 1 mais GH barra de Z. Mas se eu tomar a função de transferência de E de S para C, ou de E de S para C, a função de transferência que eu vou obter tem a mesma equação característica. A equação característica do sistema de malha fechada não depende dos 2 pontos em que eu estou analisando. Basta eu pegar a saída em função de alguma entrada de algum bloco, por exemplo, a função de transferência desse C em função da entrada desse bloco G aqui, ela vai ser uma função de transferência diferente, mas a equação característica é a mesma. Então, o denominador é o mesmo para quaisquer 2 pontos que eu coletar nessa malha fechada aqui para tentar obter a função de transferência. Tá? Então, esse é um segundo fato importante para a gente. A equação característica da malha fechada é independente de quais 2 pontos dessa malha fechada eu estou pegando para analisar. E o último fato, que também é claro para a gente, que o amostrador é o elemento ao qual ou pelo qual a gente não consegue obter a função de transferência explicitamente em alguns sistemas. Não é o fato do amostrador, mas é a posição do amostrador. É o amostrador naquela posição que não permite que a gente obtenha a função de transferência de malha fechada digital. Então, o fato do amostrador ele ter se é 1 de S, é 1 estrela, dependendo de onde que ele está no globo, no global ali daquela malha fechada, pode tornar impossível que a gente obtenha a função de transferência de malha fechada desse sistema. Então, a gente vai usar esses 3 fatos para criar um procedimento para tentar obter essa equação característica, mesmo que eu não consiga obter a função de transferência. Vamos ver como é que é. Bom, já que a estabilidade do sistema não depende da entrada, e como a gente viu lá no nosso curso de sistemas de controle lineares, a estabilidade do sistema depende exclusivamente dos polos, e isso também vai ser fato aqui no controle digital. Tá? Então, a estabilidade do sistema depende unicamente dos polos. E os polos estão na equação característica. Então, como a estabilidade não depende da entrada, a equação característica também não depende, porque a estabilidade depende dos polos. Ok? Então, como a entrada do sistema ela não influencia a estabilidade do sistema, ou seja, ela não muda a equação característica, eu vou considerar que essa entrada é nula para o nosso caso. Eu vou considerar aqui que esse sinal que entra aqui no meu diagrama de malha fechada ele é nulo para eu conseguir fazer o procedimento. Ou seja, eu vou tirar ele da parada, já que ele não influencia na obtenção da equação característica. Segundo, eu vou abrir o meu diagrama em todos os amostradores que estiverem presentes. Então, todos os amostradores que estiverem presentes, eu vou basicamente sacar o amostrador, vou nomear aquele ponto, né? Vou falar assim, esse amostrador é o amostrador E1. Então, eu tenho E1 de S, entrada desse amostrador, E1 estrela, saída desse amostrador, e eu vou retirar
todos os amostradores dessa malha. Eu vou escolher um amostrador para o qual eu vou fazer essa análise. Então, eu tenho vários amostradores, eu posso ter inúmeros amostradores, mas eu vou escolher um para calcular a equação característica. Tá? Então, eu vou escolher um amostrador sobre o qual eu vou realizar o cálculo. Eu vou nomear a entrada e saída desse amostrador com nomes inicialmente distintos. Então, eu não vou fazer igual eu fiz nos outros, que eu chamei de E1 estrela. Para esse que eu escolhi, eu vou colocar dois nomes quaisquer. E1 de S é 0, é O estrela de S, né? De input, output, tá? Então, é I de S, é O estrela de S. Entrada e saída desse amostrador, tá? E para os demais amostradores, aí eu posso nomear da forma como a gente já está acostumado a fazer, tá? É K de S, é K estrela de S, por exemplo. É 1 de S, é 1 estrela de S. É 2 de S, é 2 estrela de S, e assim vai, tá? Então, vamos lá. Eu vou tirar todos os amostradores e vou nomeá-los. Só que aquele amostrador que eu escolhi para fazer a conta, eu vou nomear a entrada e saída dele com dois símbolos diferentes. E vai ficar muito claro por que eu estou fazendo isso, tá? Bom, aí eu vou pegar e vou calcular a relação entre a entrada de cada um dos amostradores em função das saídas dos demais amostradores. Então, cada uma das entradas dos amostradores que eu tiver, eu vou escrever em função das saídas dos demais amostradores, igual eu fiz no caso lá da obtenção da malha fechada, tá? Vou pegar todas as entradas e vou escrever em função da saída dos outros amostradores. Eu vou tomar a versão estrelada das expressões anteriores, tá? Então, aí, o que vai sobrar? Vai sobrar todas as entradas dos amostradores estrelados, eu vou obter isso, e aí eu vou equacionar as expressões anteriores até eu obter uma expressão do tipo EI estrela de S, tá? Ou melhor, EI de S, ou EI estrela de S, já que o EI também é uma entrada de amostrador e também vai ser estrelado, vai ser igual a uma grande expressão vezes EO estrela de S. De novo, eu vou pegar cada uma das entradas dos amostradores, vou obter a versão estrela, pegar a entrada desses amostradores e escrevê-los em função das saídas de todos os amostradores da parada. Aí eu vou ter lá, E1 de S é igual blá 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 blá, é O estrela, mais blá 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 blá, blá é 2 estrela e assim sucessivamente. E aquele que eu escolhi para fazer a conta, eu também vou fazer isso. Eu vou ter EI de S é igual blá 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 é O estrela, blá 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 é 1 estrela, blá 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 blá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tomar a versão estrela de cada um desses entradas de amostradores. Então eu vou ter o E1 estrela, o E2 estrela, entrada dos amostradores. E o EI estrela também. Eu vou combinar, vou manipular algebricamente todas essas expressões de forma a obter uma expressão que dependa única e exclusivamente do EI estrela, do EO estrela e das versões discretas de todos os blocos que eu tiver na minha malha. Ou seja, todos os outros amostradores vão sumir da parada. Vão sumir. Só vai sobrar EI estrela, EO estrela e as versões estrela de todos os blocos. Não vai ter R, não vai ter C, não vai ter E1, não vai ter E2, não vai ter nada disso. Eu vou ter que conseguir chegar numa forma como essa aqui. Bom, aí, finalmente, o que a gente vai fazer é o seguinte. Notando que a entrada estrelada, note que quando eu pegar o E1, o EI estrela é a entrada amostrada daquele amostrador. Ou seja, ele é igual à saída do amostrador, concorda? Então, se eu peguei o EI de S daquele amostrador e amostrei, eu estou querendo dizer que eu estou pegando aquela entrada amostrada. Só que a entrada amostrada daquele amostrador é exatamente a saída daquele amostrador. Então, quando eu pegar aqui o EI estrela de S, isso aqui vai ser, esse sinal EI estrela de S vai ser igual, vai ser o próprio EO estrela. Tá? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer EI estrela de S igual a EO estrela de S, ou EO estrela de S igual a EI estrela de S nesta expressão. Vou isolar esse termo, EI estrela de S, e o que ficar multiplicado é exatamente a minha equação característica. Tá? Então, a equação característica vai ser exatamente aquela expressão que ficar EO estrela vezes alguma coisa igual a zero. Olha, eu vou assumir que o meu sinal discreto não é zero. Então, o que é zero é o que está ali dentro daquele produto, que está multiplicando uma estrela. Isso vai ser a minha equação característica, aquilo que eu preciso zerar para obter os polos do sistema. Vamos ver um exemplo? Fica mais fácil. Esse exemplo aí é aquele que a gente não conseguiu resolver. Note que se eu aplicar este procedimento nos exemplos que eu consegui resolver,
Maravilha, eu vou obter a equação característica que eu já tinha obtido antes da aplicação do método anterior. Vamos resolver este aqui que eu não consegui. De novo, eu tenho aqui R de S. Tenho aqui, então, aquele laço que é problemático. Tenho dois laços aqui, né? Dois pontos de soma aqui. Tenho um amostrador aqui no meio. Tenho EI de S. É um de S, desculpa. É um estrela de S. É o único amostrador que eu tenho. Tá? O resto é tudo bloco e ponto de soma. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é fazer aquilo que eu disse. Aqui já tem pelo menos os 3 primeiros passos aqui, né? Eu pego o primeiro passo, eu faço a entrada nula, eu abro a malha fechada e eu nomeio os blocos de forma que aquele bloco que eu vou estudar, que nesse caso só tem um, então eu tenho que estudar ele mesmo, eu vou chamar de EI de S, EO estrela de S. Então, nesse diagrama que eu vou mostrar agora, já tem os 3 primeiros passos. Eu fiz a entrada igual a zero, saquei o amostrador, e escrevi a entrada desse amostrador como EI e a saída desse amostrador como EO estrela. Nota que você pode dar quaisquer nomes que você queira aqui, desde que isso aqui seja EI, desde que isso aqui seja alguma coisa contínua e isso aqui seja alguma coisa estrela. Mas os nomes que você vai dar, que você pode dar os nomes que você quiser, tá? Então, eu coloquei aqui EI, EO, exatamente para demarcar aquela coisa input, output, e aí eu sei quem é entrada e quem é saída para eu não me perder no meio da brincadeira, tá? Como a gente só tem esse cara aqui, maravilha, não há mais blocos, não há mais amostradores para a gente tratar. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? O R é igual a zero. O Y não me interessa, porque eu não quero só obter a saída, eu quero obter a equação característica, eu quero obter o que está dentro do diagrama. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever EI em função de EO estrela. Bom, vamos ver. O EI de S é igual a menos Y de S, certo? Então, olha aqui, ó. O EI de S, que é esse cara aqui, ele é menos Y de S. Por que eu vou usar o Y de S? Porque tem muita coisa aqui no meio. Então, eu vou escrever aqui em função do Y de S para ajudar um pouquinho o meu esquema, tá? Então, EI está aqui. EI é igual a menos Y. Beleza? E o que é o Y? O Y é o quê? O Y é igual ao EI, que vem por aqui, mais o G1, G2 é O estrela, mais G1, G2 é O estrela, menos G2Y. Então, o Y ele tem 3 contribuições. É I mais G1, G2 é O estrela, esse caminho aqui, menos G2Y. Tá aqui? Beleza? Muito bem. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Y que está aqui, ou EI menos Y aqui, e vou substituir na expressão de baixo. Porque eu quero o EI em função do EO estrela. Ao fazer isso, eu vou obter o quê? Menos EI de S é igual a EI de S mais G2, que multiplica G1 EO estrela, mais E1. EI, desculpa. Vou fatorar o EI, vou colocar o EI em evidência e vou dividir o que eu tiver aqui à esquerda, aqui embaixo. Então, meu EI de S, tomando em evidência aqui, vai ser menos G1, G2 sobre 2 mais G2 EO estrela. Então, basta você pegar essa expressão aqui, isolar o EI de lado de cá, né, e depois jogar como denominador aqui no G1, G2 EO estrela. Tá? Então, EI de S vai ser igual a menos G1 de S, G2 de S sobre 2 mais G2, vezes EO estrela. Note que com isso a gente já efetuou o passo 5. Calcule a relação entre a entrada de cada amostrador em função das suas saídas. E agora a gente vai para o passo 4, né? Agora a gente vai para o passo 5, que é tomar a versão estrela dessas expressões. Então, agora que eu isolei o EI de S em função do EO estrela, já que é o meu único amostrador, na hora que eu for tomar a versão estrela, né, eu vou ter que EI estrela é igual ao quê? Essa expressão todinha aqui transformada a Z é O estrela. Tá? E aqui eu já estou colocando já a transformada Z de uma vez. Então, EI de Z é igual a menos a transformada Z deste conjunto todo. G1, G2 sobre 2 mais G2 é O de Z. Tá? Mesma coisa. EI estrela é igual a menos todo este conjunto aqui estrelado vezes EO estrela. Bom, agora a gente vai para o outro passo. Já equacionou, porque é o nosso único bloco mesmo, então a gente já chegou naquela expressão. EI estrela é igual a alguma coisa multiplicada pelo EO estrela. O que falta é agora a gente fazer esse passo. Olha,
A entrada do amostrador estrelada é exatamente a saída daquele amostrador estrela. É o mesmo sinal, tá? Então, aí, o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. Eu vou tomar o EI de Z igual ao EO de Z, porque eles são o mesmo sinal mesmo, tá? E quando eu fizer isso, eu vou ter que, por exemplo, EI de Z é igual a isso aqui, EI de Z. Olha, mas se eu jogar isso aqui à esquerda e colocar o EI em evidência, eu vou ter EI de Z multiplicado por 1 mais a transformada G1, a transformada G de G1, G2 sobre 2 mais G2 é igual a zero. Note que eu estou fazendo o EI igual a EO, estou jogando isso aqui à esquerda, colocando em evidência, então eu vou ter EI de Z multiplicado por 1 mais transformada Z de G1, G2 sobre 2 mais G2 igual a zero. Só que o que a gente está querendo fazer é o seguinte, a gente está querendo calcular a expressão que zera isso aqui. Só que o EI não pode zerar. Se o EI zerar, quer dizer que eu não tenho sinal. Então, o que tem que zerar é a parte de dentro. Lembrando que eu estou querendo obter a equação característica. Então, se eu estou querendo obter a equação característica, eu tenho que encontrar alguma coisa igual a zero. E eu tenho aqui, no caso, EI multiplicado por esse termo que está aqui. Note que esse termo aqui é o único termo que pode zerar. Então, a minha equação característica vai ser exatamente 1 mais a transformada Z de G1, G2 sobre 2 mais G2, igual a zero. Note que, neste caso, eu não obtive a função de transferência, eu obtive a equação característica daquele diagrama de blocos. Aqui, se eu resolver essa transformada Z aqui e fizer 1 mais essa transformada Z igual a zero, naturalmente eu vou obter os polos de malha fechada daquele sistema digital. O único problema é que eu tenho que fazer a transformada Z disso tudo aqui, lembrando que ainda tem o ZOH aqui na brincadeira. Tá? Bom, um outro exemplo, né? Esse exemplo aí, esse é um outro exemplo que, nesse caso, a gente já conseguiu resolver, né? Então, esse aqui é aquele exemplo, né, que a gente não tinha solução. Então, agora a gente já tem. A gente tem pelo menos a equação característica dele. Agora a gente vai para esse caso em que a gente tem solução, né? Esse aí é um dos casos que a gente conseguiu a solução. O procedimento é o mesmo. Eu abri todos os amostradores, fiz a entrada igual a zero. Aquele amostrador que eu vou trabalhar, escolhi esse aqui. Poderia ter escolhido esse aqui, tanto faz. Eu escolhi este aqui. Eu vou dar EI, EO, estrela como nomes para entrada e saída dele. O outro eu vou tirar da brincadeira e vou chamar E1 estrela. Aí eu vou escrever o EI em função, o EI e o E1 em função das saídas dos outros amostradores. Tá? Então eu vou ter que E1 de S é igual a G1 EO estrela menos G2H de S E1 estrela. Note que é isso mesmo aqui, ó. EI é igual a desculpa, E1, né? O E1 é igual ao que? O G1 EO estrela menos o G2H E1 estrela. É a primeira expressão nossa. E a segunda expressão é o EI é igual ao menos G2 E1 estrela. Menos G2 E1 estrela. Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai tomar a versão estrela desses dois diagramas, ou dessas duas expressões. Então, E1 estrela vai ser G1 estrela EO estrela menos G2H juntos estrela E1 estrela. E embaixo, EI estrela vai ser igual a G2 estrela menos G2 estrela E1 estrela. Bom, como eu estou querendo tratar daquele bloquinho lá, o que tiver E1 estrela eu vou sumir com ele. Então, eu vou pegar o E1 aqui, vou fatorar, né, isolar ele aqui e substituir na expressão de baixo. Quando eu fizer isso, eu vou obter EI estrela é igual a menos G1, G2 sobre 1 mais G2 H juntos de Z, estrela. Tá? Então, isso é G1 estrela, G2 estrela sobre 1 mais G2H estrela vezes EO estrela. E aí, finalmente, eu faço aquela estratégia. Olha, o E1, o EI estrela é igual ao EO estrela. É o mesmo sinal. Então, portanto, o EI de Z é o EO de Z. Quando eu fizer isso, eu vou jogar essa expressão. Bom, eu posso pegar isso aqui e jogar para o lado de cá, né? Com o EI, né? Vou colocar o EI aqui, vou jogar isso para o lado de cá. Isso aqui vai ficar 1 mais essa expressão toda em Z igual a zero. Essa é a expressão que zera. Então, portanto, eu vou chegar à expressão de 1 mais G2 mais G1, G2 igual a zero. Note que é simplesmente eu pegar essa expressão, jogar para lá, vai aparecer 1 mais essa expressão toda. Então, vai ser 1 mais vezes o denominador mais o numerador igual a zero. Tá? E aí eu tenho aqui essa expressão
que é exatamente a equação característica do sistema em questão. Note que se a gente voltar lá no diagrama que dava origem a esse sistema, quando a gente foi obter a função de transferência, esse é o diagrama, essa é a função de transferência. E aqui está o denominador, 1 mais G1, G2, G2H. Note que é isso que a gente obteve lá no caso da equação característica dele. Mais G1, G2, G2H, junto de Z, igual a zero. Essa equação característica, se eu resolver, se eu tiver transformado a Z dessas expressões e resolver em igual a zero, eu vou obter os polos de malha fechada deste diagrama aqui. Tá? Muito bem. Isso aí, pessoal. Olha, esse vídeo é enroscado, eu sei. Tem muita densidade de informação nele, tá? E é basicamente a mensagem que a gente tem que passar nesse vídeo é a seguinte. Primeiro, obter a função de transferência de um sistema digital não é igual a obter a função de transferência de malha fechada, também de malha aberta, mas de malha fechada de um sistema contínuo. Tem as suas particularidades. Na verdade, esse curso de controle digital que a gente está passando para vocês aqui, pelo menos essa primeira parte, é exatamente para mostrar para vocês o que é diferente de um caso de outro. Porque é isso que dá sustância, né? Que dá cabedal de informação para o engenheiro chegar e falar assim: quando eu estou tratando no digital, eu tenho esses e esses problemas que eu tenho que tomar cuidado. Quando eu estou no contínuo, eu tenho essas questões que eu preciso estar atento. Tá? Então, esse é o primeiro detalhe. A obtenção da função de transferência, no caso digital e no caso contínuo, é substancialmente diferente. Segunda observação. Para o sistema de malha fechada, digital, nem sempre eu consigo obter a função de transferência. Então, dependendo de como que está a combinação dos sinais com os amostradores, eu não consigo obter uma expressão explícita de C de Z para R de Z. Pode ser que o meu R, né, a entrada do meu sistema, tem que se combinar com alguma coisa contínua ali, juntos, e aí na hora que eu for tirar a transformada Z, eu não consigo isolar o R. E aí eu não consigo fazer a função de transferência. Então, essa é a segunda observação. Nem todo diagrama de malha fechada digital eu consigo obter a função de transferência dele. Terceira coisa que a gente viu aqui. Apesar de eu não conseguir obter a função de transferência de malha fechada para alguns diagramas, eu sempre consigo obter equação característica se eu usar este procedimento. Por quê? Porque eu estou usando 3 argumentos de sistemas lineares que eu não levei em conta no caso de calcular a função de transferência, porque eu não podia usar mesmo. Por exemplo, como é que eu vou calcular a função de transferência de um sistema em malha fechada desprezando a entrada? Não faz sentido isso. Mas para a obtenção da equação característica, eu posso desprezar, já que a equação característica me dá os polos do sistema. E os polos, a estabilidade do sistema, que é reflexo dos polos num sistema linear, não depende da entrada. Então, como eu quero obter a equação característica, eu posso desprezar a entrada. E usar a saída simplesmente como uma letra a mais, uma variável a mais ali, simplesmente para julgar a informação de um lado para o outro. Então, apesar de eu não conseguir obter a função de transferência em todos os casos de sistemas de malha fechada digital, eu consigo obter a equação característica em todos os casos. Então, aqui, pelo menos, eu resgato a informação dos polos desse sistema, o que é bastante importante para a gente fazer controle. Tá? Então, bastante coisa para ver, um vídeo bem denso. E esse vídeo aqui não tem outro jeito, pessoal. O único jeito de você aprender isso aqui é botando a mão na massa, resolvendo uma galera de exercício, começar resolvendo os próprios exemplos que a gente passou aqui, tá? E depois procurar uma outra referência, procurar o seu material e mandar ver, porque não tem outro jeito de entender isso aqui não sendo pela resolução de exercícios. Tá bom? Com essa informação, falta só mais um passo para a gente terminar essa primeira grande parte do nosso estudo de controle digital, que é entender bem as diferenças entre o sistema contínuo e o sistema digital. Depois que a gente terminar esse último passo, que vai ser o nosso próximo vídeo, possivelmente, a gente vai para uma outra etapa em que aí sim a gente vai falar de controle digital. Como que a gente faz para usar todos esses conhecimentos que a gente já obteve aqui para fazer um controlador digital, tá bom? Mas vamos devagarzinho, depois a gente continua, vamos estudando, vamos firme, não desiste não, porque a paçoca é mole, mas ela é gostosa.
Beleza? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Fico por aqui. Até mais, tchau.